dia a todos. Podemos começar, doutor decano, eminente conselheiro Júlio Bernardo Cabral? Não. Antônio Júlio. Conselheiro Raimundo Não, eu prefiro o primeiro. Júlio Cabral. Conselheiro Miquiles. Júlio Pinheiro pegou... Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. Bom dia. Está... Conselheiro Iara. Auditor Mário e auditor Alípio. Gostaria de saudar a nossa procuradora Fernanda, que há um bom tempo não comparece a este plenário. Seja bem-vinda. Está aberta a 22ª sessão ordinária do Pleno. Gostaria de colocar em votação a ata da 21ª sessão ordinária. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Expediente. Gostaria de registrar, primeiro, que o nosso presidente Josué Filho encontra-se de férias até a sessão de hoje e que não há nenhum auditor convocado. Expediente. Convite do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Acadêmico, que será hoje. Eu gostaria de designar o eminente conselheiro Júlio Pinheiro para se fazer presente. Na Escola da Magistratura, 16 horas, Excelência. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para audiência pública que contesta a constitucionalidade do quadro suplementar criado pela Lei 2.624 de 2000, dia 7 também, às 14 horas. Vou designar a funcionária Cátia Lobo, o Pedro, para comparecerem. Mas acho que dia 7 ele já está presente. E a Rosanila, do jurídico, também. E os demais ofícios eu dou todos como lido. Indicações e propostas. Com a palavra, o nosso eminente decano, Júlio Cabral. Excelência, bom dia a todos. Eu não participei da última sessão, estava em tratamento médico, e eu quero, Excelência, eu sei que me somar a todos os outros conselheiros que prestaram as boas-vindas à conselheira Iara. Quero, assim como na segunda Câmara, quero lhe desejar tudo de bom, boa sorte, que Deus lhe guie sempre. Tá bom? Era só isso, Excelência. Obrigado. Senhor presidente, Com a palavra, eminente conselheiro como eu Júlio também Pinheiro. não participei da última sessão, já tive a oportunidade de fazê-lo na segunda Câmara, mas endossar as palavras do eminente conselheiro Júlio Cabral, já o fiz na segunda Câmara, desejando as boas-vindas à nossa novel conselheira Iara Lins, e também desejando que nós tenhamos um futuro bem promissor nessa casa, como sempre, com muita harmonia. Mas, ao mesmo tempo, Excelência, pedindo vênia aos nobres pares, para também comunicar que participei de uma das reuniões que eu considero das mais importantes da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que aconteceu na cidade de Nairobi, onde lá se discutiu destinos e rotas que devamos tomar a nível mundial para que nós possamos bem cuidar do meio ambiente. E eu quero destacar que o Tribunal do Amazonas teve uma deferência especial, e eu digo isso com muito orgulho, porque tive a oportunidade de participar, junto com os diretores da UNEP, de um almoço específico, e lá foi mencionada a atividade que o tribunal vem desempenhando, notadamente nessa questão ambiental, e que foi elogiada por todos. Isso nos dá realmente muita satisfação de que nós devamos continuar, e incentivo para que nós devamos continuar no caminho que diz respeito a todos nós aqui do tribunal, porque nós fazemos controle de gestão, controle do ato administrativo, portanto, fazemos o controle preventivo
nas questões relacionadas ao meio ambiente e visando o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Portanto, para registrar que, com muito regozijo, tive participação efetiva nessa reunião da Assembleia das Nações Unidas e que o Tribunal teve um assento de destaque. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, eu gostaria de parabenizar o eminente conselheiro Júlio Pinheiro e aqui até prestar um depoimento. Recentemente estive em Brasília acompanhando o meu pai para entregar uma medalha para o ministro Félix Fischer, presidente do STJ, e lá tive a oportunidade de falar com o ministro Herman Benjamin, e a primeira pessoa que ele lembra, e lembra do Tribunal de Contas do Amazonas, é a questão ambiental, do conselheiro Júlio Pinheiro. Eu entendo que Vossa Excelência nos colocou numa projeção nacional de altíssima relevância. Vossa Excelência incluiu o Amazonas, através desta Corte de Contas, na questão ambiental, com respeito e com a relevância que o tema realmente merece. E eu gostaria de continuar incentivando a determinação, a dedicação de Vossa Excelência e dizer que, realmente, só uma pessoa como o conselheiro Júlio Pinheiro para se dedicar tanto à questão ambiental e, depois de muitos anos, essa corte ainda colherá os frutos devidos por tanto empenho e tanta determinação. A palavra continua facultada. Só para também informar, que eu esqueci, a UNEP, que é o Departamento Ambiental das Nações Unidas, ela mudou de diretor, que era anteriormente o Bacaricante, que se aposentou. Inclusive, essa senhora que assumiu, a Elizabeth Morema, esteve conosco em 2010, o conselheiro Érico lembra, de uma senhora negra, diplomata lá de um dos países da África, e assumiu a direção a partir dessa reunião da Assembleia das Nações Unidas, a Elizabeth Morema. Senhor presidente, apenas fazer um comunicado de que o mês de junho, da movimentação processual do meu gabinete no mês de junho, nós começamos o mês com 36 processos e findamos com 18. Tramitação de 242 processos, saída em 242 processos. Apenas para fazer esse registro ao Tribunal Pleno. Senhor presidente. Com a palavra, eminente conselheira. Eu também gostaria de me associar às suas palavras com relação ao conselheiro Júlio Pinheiro e parabenizá-lo por ele estar sempre em evidência, tornando nosso tribunal conhecido em todo o Brasil. Continua facultada a palavra. Presidente, por favor. Eminente procuradora Fernanda Mendonça. Eu gostaria de me associar aqui, que evidentemente estou substituindo o procurador-geral, enquanto estamos nesse período de transição, final do término do mandato do excelentíssimo senhor Carlos Alberto, e estamos aguardando a nomeação do próximo procurador-geral. Como eu não estava na sessão semana passada, que foi a primeira sessão da conselheira Yara, eu gostaria de parabenizá-la mais uma vez pela posse, externar realmente meus sentimentos de felicidade e, claro, como mulher, e acho que em nome de todos os servidores desta casa, a felicidade de ter uma presença feminina que vem somar competência e experiência junto ao Conselho, formado aqui atualmente, até a sua posse, por ilustres homens. E realmente demonstrar a felicidade da mulher de alçar um cargo de relevância no nosso estado do Amazonas. Parabéns e que tenha uma mais ainda profícua desenvolvimento de suas atribuições que já vem desenvolvendo ao longo de tantos anos aqui no tribunal como auditora
e tenho certeza que a senhora vai honrar mais ainda a ala feminina. Parabéns, então. Aproveitando a oportunidade, presidente, nós ontem já procuramos nos policiar, não é? E a partir de agora mais ainda, porque como era só homem, né, a gente falava à vontade, né? Agora a gente tem que Ao novo pensar ciclo, duas vezes. Ao novo momento. Ao novo momento. A distribuição, por favor. Senhor presidente. Desculpa, excelência. Com a palavra ao auditor Alípio. Obrigado, excelência. São dois pontos. Primeiro, parabenizar o nosso querido conselheiro também, Júlio Pinheiro, pela iniciativa em prol do meio ambiente. O segundo ponto, excelência, que eu queria colocar é que na segunda sessão, eu levantei essa questão, na segunda Câmara, perdão, referente a tags. É um problema que eu estou vivendo no meu gabinete e não sei se os demais conselheiros estão também tendo esse mesmo problema. Foi firmado aqui o entendimento para nós, relatores, ajustarmos tags, termos de ajustamento de gestão, com alguns gestores, entidades, que notadamente recebem recursos da assistência social do Estado. E aí eu estou com um problema, uma vez que nós já notificamos mais de uma vez esses gestores, e já recorremos, inclusive, a ligações telefônicas para alguns deles, e eu tenho 40 processos no meu gabinete, alguns chegando a 200 dias, outros a 160 dias, que estão estocados, estão parados no meu gabinete. Não sei se esse é o problema, repito, de alguns outros gabinetes, mas eu gostaria de propor ao Tribunal Pleno que decida, né, que encaminhe, dê uma solução a essa problemática, uma vez que numa eventual estatística do meu gabinete, envolvendo outros gabinetes que têm o mesmo problema, esse problema, essa questão notavelmente vai aparecer, né, como um estoque de processos. É essa a questão, excelência. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Sobre o assunto, excelência, eu já me pronunciei e eu não tenho o mesmo problema, infelizmente, que o doutor Alípio. Creio que a doutora Yara tem que se manifestar. Eu também. Conselheira Yara, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, também no meu gabinete estão parados 101 processos de TAG que eles não respondem, não estão atendendo, e o conselheiro presidente já, embora não computando para a produtividade, mas estão permanecendo lá no gabinete. Não sei como faríamos para que resolvesse isso. Eu entendo que nós devemos esperar o retorno do presidente Josué para tomarmos uma decisão em conselho e, de uma vez por todas, solucionarmos essa pendência de vários gabinetes. Presidente, era bom saber com os outros se esse problema está assim localizado na doutora Yara, no Alípio, ou se os outros também têm esse problema do pessoal não ter ido assinar a tag. Porque o meu não houve problema nenhum. O meu todos estão... Meu também. Então o caso é só aqui. Então o caso é só aqui. Ok. Podemos passar a distribuição? Lote 5, conselheiro decano Júlio Cabral. Eu não tenho mais nenhum problema. Lote 3, conselheiro Júlio Pinheiro. Todos vieram. Lote 7, conselheiro Érico. Lote 6, conselheiro Ari Moutinho. Lote 1, conselheira Yara Lins. Lote 2, auditor Mário Filho. Lote 4, auditor Alípio. Julgamentos adiados. Com a palavra, o conselheiro Júlio Cabral. Excelência, é um processo meu, é isto. Só tem uma vista do conselheiro Miquiles. Vossa Excelência, então,
Gostaria que ele se pronunciasse primeiro, Excelência. Então, com a palavra, o eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Eu mantenho o meu voto, Excelência. Qual é o problema aqui? O meu voto, eu estou sugerindo a retirada da multa em função de que as contas estão sendo julgadas regulares, com ressalvas, exatamente em função de que as impropriedades não levariam à irregularidade. E o fundamento da multa também, o que permitia e que permite hoje a aplicação de multa nas contas julgadas regulares com ressalvas, é o parágrafo único do artigo 53, que só foi introduzido na nossa lei orgânica a partir de janeiro de 2013. E nós estamos examinando contas do exercício de 2012. Portanto, a minha sugestão é, concordando com o relator, pelo julgamento das contas regulares com ressalvas, entretanto, que seja retirada a multa sugerida. É o meu voto vista. Em discussão. Em votação. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro? Eu tenho pedido. Desculpa. Como vota o eminente conselheiro Érico Desterro? Com o relator. Nesse caso, como vota o eminente conselheiro Iara? Com o relator. Então, por maioria, mantém-se a multa no valor de R$ 4.468,42. Senhor presidente, desculpe. Parece que o doutor Miquiles está dizendo que o Júlio Pinheiro não está impedido. É que é uma prestação de contas, Não há impedimento, eu também... Desculpe, então. Desculpe por ter... É o primeiro processo dos adiados, o processo 2.265. Então, desculpe, fui eu que induzi Vossa Excelência ao erro. Eu ouvi atentamente, eu vou acompanhar o voto vista. Então, por maioria, Não, está empatado, né? Ah, não, está certo. 3-2, por maioria, mantém-se o voto do relator, que julga as contas regulares com ressalva, com aplicação de multa de R$ 4.468,42 pela aquisição de objetos e alimentos sem o procedimento licitatório devido à caracterização de fracionamento de despesas. Senhor presidente, Pois não? peço vista do processo 1911-2009. É o seguinte. É o próximo da nossa pauta, do eminente conselheiro Érico Desterro. E também o processo número 1945-2012. Esse aí eu iria retirar de pauta, Excelência, mas tudo bem. Se Vossa Excelência quiser retirar de pauta. Eu retiro de pauta e Vossa Excelência depois pede vista. Eu tenho o processo 10.313 para relatar. Nesse caso, eu passo a presidência para o eminente decano, conselheiro Júlio Cabral. Eu assumo a presidência e o processo 10.313 é uma representação, não é? Em que há um destaque do conselheiro Érico. Conselheiro Ari, deseja se manifestar antes ou quer ouvir o Eu destaque? acato o destaque do eminente conselheiro Érico, no caso, para retirar uma multa no valor de R$ 2.192,06. Realmente, o conselheiro Érico tem razão. Então, está harmonizado. A condição de revel realmente não cabe. Então, está conciliado, presidente? Está harmonizado. Pronto, então aprovado o processo do conselheiro ali hoje na presidência, de número 10.313 de 2013. O processo seguinte foi retirado de pauta pelo próprio relator e, com isso, eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência com muita honra do nosso eminente decano, conselheiro Júlio Cabral, e passo agora aos julgamentos que não há destaque na pauta do eminente conselheiro Júlio Cabral, que não há destaque em sua pauta, mas há um pedido de vista do eminente conselheiro
Raimundo José Miquiles, no processo de número 1947 de 2012. Conselheiro Raimundo Miquiles, que tem em sua pauta 2 processos, não há nenhum destaque, então dou todos como aprovados de acordo com o voto do condutor. Conselheiro Júlio Pinheiro, também não há destaque, com 5 processos em sua pauta. Declaro todos aprovados, de acordo com o voto do condutor. Conselheiro Érico, também não há destaque em sua pauta, com 3 processos, mas há um pedido de vista no processo 2174 de 2014, do conselheiro Raimundo José Miquiles. Não, há um destaque. Há um destaque do... O destaque não, há um pedido de vista. Pedido de vista, excelência, do conselheiro Raimundo Miquiles. Qual o processo? 2174 de 2014. 2174? Ele está pedindo para levar para casa. Para o meu gabinete. Para a minha casa. Gabinete. 2174. Para casa, para o apartamento. Ainda é um processo do conselheiro Érico, é isto? Sim, senhor, excelência. Eu estou me adiantando demais, está certo. Vossa Excelência está aonde, excelência? Eu já estou no destaque aqui. Porque não ia... É que eu sou lento, excelência. Mas não, é que não havia destaque nesse processo, excelência. Eu pensei que ele tinha passado. Não há problema, um dia a gente Mas chega... tem à vista que eu não vi. Na pauta do auditor... Presidente. Pois não, excelência. Eu peço a retirada de pauta desse processo. O auditor Mário José de Moraes Costa Filho retira de pauta o processo 1936 de 2014. Na pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, há um destaque no processo de número 2500, por parte do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. Bem, o meu voto de destaque nesse processo é para divergir do relator, e o meu voto é no sentido de se tome conhecimento do recurso ordinário interposto pelo Procurador de Contas Rui Marcelo Alencar de Mendonça e, no mérito, negar de provimento, mantendo-se o Acórdão 103 de 2010, prolatado no processo 508 de 2009, pela Egrégia Segunda Câmara, em sessão de 19 de 10 de 2010. É o voto de destaque no processo. Com a palavra, o eminente relator, auditor Alípio Reis Firmo Filho. Bem, eu, respeitosamente, eu não vou acatar a propositura do eminente conselheiro Miquiles, em razão do processo se ressentir, me convenci que o processo se ressente de falhas graves, conforme delineada no recurso interposto pelo Ministério Público na pessoa do procurador Rui Marcelo. Então, eu só queria apenas destacar 3 dessas falhas, que foi a má descrição do plano de trabalho por parte da entidade recebedora dos recursos, no caso, a Associação Beneficente Beata Ana Rosa Gatorno. Os recursos foram recebidos da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Também houve falta de critério seletivo referente à escolha dos fornecedores dos bens e serviços no âmbito dessa entidade. A entidade, contrariando aí a Instrução Normativa número 8, estadual, que rege a celebração de convênios de transferências voluntárias no Estado do Amazonas, determina que as entidades recebedoras de recursos, ainda que não sujeitas, ainda que não façam parte da estrutura estatal, que é o caso, ela proceda à escolha criteriosa de seus fornecedores na aplicação desse recurso. Então, ela não está dispensada de aplicar esses recursos de forma, conforme diz, criteriosa, né, com dados objetivos. Então, no caso aqui, não foi observado esse procedimento. Também não foi observada a manutenção dos recursos em conta específica por parte da entidade, que é uma demanda, né,
é uma determinação feita tanto pela nossa resolução, quanto também pela essa instrução normativa número 8. De se ressaltar que a necessidade de movimentação de recursos em conta específica não é um formalismo, mas apenas uma prevenção com relação à transparência desses gastos públicos. Isso, inclusive, é uma regra do governo federal e dos outros governos estaduais no país. Então, não se admite que os recursos sejam movimentados em conta que não seja específica, uma vez que pode haver mistura de valores, movimentação de recursos da própria entidade ou recursos alheios ao objeto conveniado. E daí a importância de se manter os recursos em conta específica, a manutenção desses recursos em conta específica do ajuste. Então, por conta dessas irregularidades, é que eu sou, pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, no sentido de julgar ilegal o termo de convênio 8 de 2007, de responsabilidade do senhor José Dantas Cirino Júnior, titular da Secretaria Municipal de Educação, à época, e julgar irregular a prestação de contas do termo de convênio 8 de 2008, celebrada entre a CEMED e a Associação Beneficente referida, além de aplicação de multa aos responsáveis. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o eminente conselheiro Raimundo Biquiles. Eu me louvei para fazer o meu voto de destaque no relatório, no voto do relator, e eu observo, por exemplo, da decisão, consta que o convênio foi no valor, a nota de empenho foi no valor de, isso em 2007, de R$ 86.025. Desse valor, houve o repasse de apenas R$ 17.205. E a proposta de multa ao gestor responsável à época pelo repasse, secretário à época, a proposta é de multa de R$ 806,67, mais R$ 3.289. E mais R$ 3.289 a gestora a executora do convênio. Então, me parece que seria impertinente, na minha avaliação, se julgar agora as contas irregulares e se aplicar multa apenas por falhas que, na minha avaliação, são de cunho formal, até porque você manter uma conta específica, embora não esteja devidamente comprovado nos autos, não tive acesso aos autos, mas, mesmo assim, eu creio que não seria motivo de se julgar as contas irregulares, até pelo valor dos recursos que foram repassados à entidade. Nós que tivemos oportunidade de, eu, na qualidade de relator das contas do prefeito de Manaus, hoje, 2013, tive a oportunidade de visitar, em pelo menos 3 oportunidades, creches, todas as creches que estão em execução e outras que estão em funcionamento, e a gente vê realmente a necessidade da participação do órgão municipal, do órgão estadual nessas entidades. E muitas vezes essas entidades não têm estrutura para
uma administração financeira, e até para orientar. De sorte que, e às vezes um órgão, conselheiro Érico, um órgão que tem toda a estrutura do mundo, com internet, com tudo, e ainda acontece de, por exemplo, de você acreditar na minha conta duas vezes o meu salário. Você vai agora numa entidade que aplicou aqui R$ 17.705, aí você vai multar pela metade daquilo que ela recebeu. Então, por isso, com devida vênia do relator, eu discordo e nego, na minha avaliação, nego provimento ao recurso. Em discussão. Em votação. Júlio Cabral, Como vota o eminente conselheiro Júlio Cabral? Excelência, eu peço vênias ao relator, mas eu fico com voto vista, Excelência. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro? Senhor presidente, nós estamos tratando aqui de um convênio, e aliás nós temos tantos convênios com entidades filantrópicas aí, e quando me fez a observação, e eu vi, obviamente, lendo o voto, que fez a observação o conselheiro Miquiles com relação à questão da conta específica, eu cá imaginei, R$86 mil, uma conta específica, e a informação de que poderia haver uma mistura de valores e, portanto, dificuldade de controlar esses valores que foram depositados nessa conta, numa conta não específica. E nós sabemos que o tribunal tem aí uma série de entidades, tem acompanhado, e considerando exatamente as circunstâncias aqui defendidas pelo eminente conselheiro Miquiles, eu voto com o voto de destaque. Como vota o eminente conselheiro Érico Desterro e Silva? Está impedido. Desculpa, excelência. Como vota a eminente conselheira Yara Lins? Data venha o voto do conselheiro relator, eu voto com voto vista. Então, por unanimidade, por se tratar de uma proposta de voto, e passa a ser agora o relator oficial, o conselheiro Raimundo Miquiles, o redator da decisão. A pauta do auditor Alípio, não há mais destaque, doutora como aprovado. Nossa pauta administrativa também não há nenhum destaque, também está toda aprovada. Gostaria de marcar nossa próxima sessão para a quarta-feira seguinte, dia 9 de julho de 2014. Agradecer ao conselheiro Júlio Cabral pela sessão, agradecer ao conselheiro Raimundo Miquiles, ao conselheiro Júlio Pinheiro, ao conselheiro Érico Desterro, à conselheira Yara Lins, ao auditor Mário Filho e ao auditor Alípio Reis e a nossa eminente procuradora Fernanda Mendonça pela presença de todos e a todos os presentes à nossa sessão, que tivemos uma sessão harmônica com a proteção de Deus.